Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal, mais um vídeo de palpites aqui no canal. Hoje, sétima rodada aí da Série A do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, sem enrolação, vou falar os palpites aí sem clubismo. De repente eu falo se vou torcer para alguém ou não, mas Série A não interessa esse ano, né? Porque infelizmente meu time tá lá na Série B esse ano. Então não interessa muito. Começando lá então, sem enrolação, São Paulo e Fortaleza no Morumbi. São Paulo e Fortaleza, ambos empataram na última rodada. O São Paulo empatou com o Ceará 1-1 e o Fortaleza empatou com o Sport na Ilha do Retiro 0-0. Nesse jogo aí, por ser no Morumbi, eu vou falar que dá São Paulo. Eu acho que vou chutar 2-0 para o São Paulo em cima do Fortaleza lá no Morumbi, mas vou torcer pro Fortaleza ganhar de São Paulo aí, né? Maracanã, Fluminense e Sport. Fluminense perdeu o clássico 2-0 pro Botafogo e o Sport empatou com o próprio Fortaleza que acabamos de falar. Esse jogo aí eu acho que dá Fluminense, acho que dá 1-0 pro Fluminense no Maracanã, mas vou torcer pro Sport ganhar aí do Fluminense. Neoquímica Arena, Corinthians e Inter. Inter ganhou bem de 3-1 do Juventude e o Corinthians levou um sacode do Flamengo lá no Maracanã, 4-0 pro Flamengo. Esse jogo aí também vai ser meio difícil aí pro Corinthians. Eu acho que dá Inter. Vou chutar 2-0 pro Inter lá na Neoquímica Arena e vou torcer para que o Inter ganhe mesmo do Corinthians. Vamos lá dar minha opinião aí para quem vou torcer esse jogo aí, porque eu, na verdade, não tô nem assistindo muito, tô prestando mais atenção na Série B lá, né, que é o que interessa esse ano, infelizmente. Presidente Vargas, Ceará, Ceará e Vitória. Ceará e Vitória. Vitória empatou o último jogo, né, com o Grêmio no Barradão e o Ceará também empatou com o próprio São Paulo. Eu acho que esse jogo aí também vai dar um empate ou vitória. Eu acho que dá um empate ou vitória. Vou chutar vitória. 1-0 pro Vitória no Ceará mesmo. 1-0 pro Vitória. Torcerei pro próprio Vitória aí. Tava lá na Bahia agora recentemente, né? Aliás, quero dar parabéns pra galera lá de Salvador, ali, região ali. Todo mundo ou Vitória ou Bahia na rua, uniformizado com o time do estado, né, da cidade. Gostei bastante, quase não se via torcida aí com times de outros estados, só os turistas mesmo, né, óbvio, mas achei legal isso, assim, bastante torcedor próprio ali, pelo menos na região de Salvador que eu tava lá, né. Quem viu o último vídeo viu que eu gravei o vídeo lá no Pelourinho, então, sobre isso. Falando em Pelourinho, o próximo time aqui é o Bahia também, outro time forte lá da Bahia. Bahia e Botafogo. Bahia e Botafogo. O Bahia conseguiu um excelente resultado ganhando do Palmeiras lá em São Paulo, no Allianz. 1-0 para o Bahia. E o Botafogo ganhou o clássico, né? Então esse jogo aí na Arena Fonte Nova, eu acho que vai dar. Acho que vai dar a Bahia. E vou torcer pro Bahia ganhar mesmo do Botafogo. Vou chutar lá que o Bahia ganha de 1-0 em cima do Botafogo. Aliás, fui visitar lá o Museu do Bahia, no estádio da Fonte Nova. Não tem visita no estádio, mas consegui visitar o museu lá. Quem for visitar Salvador, eu recomendo que visite lá a Arena Fonte Nova, bem legal o Museu do Bahia, super interessante, R$20 só a entrada, vai ter vídeo aqui na próxima semana, assistam também, por favor. No Vitória, infelizmente, não deu para visitar porque não tem visita lá, não tem museu, também não tem visita no estádio, né? Mas se tivesse, eu iria, com certeza. Agora, próximo jogo lá, então, Vasco e Palmeiras. Vasco e Palmeiras, o Palmeiras que eu acabei de falar, perdeu para o Bahia. E o Vasco, no último jogo, perdeu lá em Minas Gerais pro Cruzeiro. 1-0 pro Cruzeiro. 1-0 também pro Bahia. Vasco e Palmeiras, Mané Garrincha. Vai ser em Brasília esse jogo, então. Eu acho que dá Palmeiras, hein? Acho que dá Palmeiras. Vou chutar 1-0 pro Palmeiras nesse jogo aí. Pra mim, tanto faz quem ganha, não tem torcida nenhuma.
também não tô falando ali que vou torcer para um para outro, mas não vou torcer tanto assim, é só para ter uma preferenciazinha aí para dar uma animada no vídeo. Próximo jogo lá, Grêmio e Santos. Grêmio tá meio ruim das pernas, perdeu aí na Copa do Brasil para um time aí da terceira divisão, nem sei quem é. Empatou o último jogo com o Vitória lá no Barradão, que não deixa de ser um bom resultado, porque o Vitória no Barradão é bem forte, né? E o Santos perdeu o último jogo, né? O Santos perdeu pro Bragantino na Vila Belmiro, aí a torcida também tá pé da vida com o Santos. Grêmio e Santos, acho que da Grêmio, Arena do Grêmio, né? Também tem vídeo aqui na Arena do Grêmio, assistam. Tá uma disputa boa ali nos vídeos da Arena do Grêmio e do Beira-Rio. A mesma quantidade de views aí nos dois vídeos praticamente. Torcida do Inter e do Grêmio, de parabéns aí. E assistiram bastante o vídeo, muito obrigado. Nesse jogo aí, Arena do Grêmio, falei, né? Acho que da Grêmio, vou estar 2-0 pro Grêmio em cima do Santos. E vou torcer pro Grêmio mesmo. O Grêmio ganhar do Santos. Cruzeiro e Flamengo lá no Mineirão. Também tem vídeo no Mineirão, assistam aí. Putz, aí é difícil falar que o Cruzeiro vai ganhar, né? Porque o Flamengo, pelo jeito, voltou a ser muito forte aí, né? O Flamengo também tem muita receita, né? Se não fizer um time forte, é complicado. Mas eu acho que dá Flamengo lá. Vou chutar 2-1 pro Flamengo no próprio Mineirão, mas vou torcer pro Cruzeiro ganhar no Flamengo. Red Bull Bragantino e Mirassol. O Bragantino, o último jogo, perdeu, né? O Bragantino no último jogo ganhou. O Bragantino perdeu, acho que na Copa do Brasil, né? É isso aí, deixa eu dar uma conferida aqui. O Bragantino perdeu na Copa do Brasil pro Criciúma, mas no Brasileiro ganhou o último jogo do Santos, lá na Vila Belmiro, excelente resultado. O Bragantino, que por sinal tá em terceiro ali, colado ali nos primeiros colocados ali, quase na mesma pontuação. Eu acho que dá Bragantino. Mirassol no último jogo empatou, né? Empatou com o Atlético Mineiro em Mirassol. Eu acho que nesse jogo aí da Bragantino, vou estar 2-1 pro Bragantino em cima do Mirassol. Também não tem torcida, ou tem torcida pro próprio Bragantino, para que fique ali na liderança, ali batendo de frente com os grandes. Alfredo Jaconi, Juventude e Atlético Mineiro. Juventude perdeu o último jogo pro Inter e o Atlético Mineiro empatou o último jogo lá, né? Empatou com quem mesmo? Com o próprio Mirassol, que acabamos de falar. Eu vou chutar aqui da Juventude 1-0 em cima do Galo e vou torcer pro próprio Juventude ganhar do Galo, porque quando eu fui visitar o estádio do Atlético Mineiro não deixaram entrar com a GoPro, porque falaram que é uma GoPro, uma câmera profissional, então sempre vou ter esse sentimento aí de torcer contra a partir dessa visita. Vamos pro que eu acertei e o que eu errei na última rodada lá, sexta rodada da Série A. Então, começando com Inter e Juventude, falei que ia dar 2-0 pro Inter, mas deu 3-1, acertei parcialmente. Falei que ia empatar Mirassol e Atlético Mineiro em 0-0 e empatou, mas foi 2-2, acertei parcialmente. Falei que o São Paulo ia ganhar do Ceará de 1-0, empatou 1-1, errei. Falei que ia empatar Sport Fortaleza, empatou mesmo, só que eu falei 1-1 e deu 0-0. Botafogo e Fluminense, falei que ia dar 0-0, mas o Botafogo ganhou de 2-0, errei. Flamengo e Corinthians, falei que o Flamengo ia ganhar, mas falei 1-0 só e deu 4-0, acertei parcialmente. Palmeiras e Bahia, falei que o Palmeiras ia ganhar do Bahia e deu Bahia 1-0 em cima do Palmeiras, excelente resultado do Bahia. Cruzeiro e Vasco, falei que ia dar 2-1 pro Cruzeiro, deu 1-0, acertei parcialmente. Vitória e Grêmio, falei que ia dar 1-0 pro Vitória, mas deu 1-1, errei. E errei também que o Santos ia ganhar de 1-0 o Bragantino, quem ganhou foi o próprio Bragantino, 2-1. Então, galera, muito obrigado por assistir os vídeos até aqui. Se vocês puderem assistir também os vídeos aí visitando estádios, ajuda bastante. Tá tudo aqui no card aqui em cima. Tem uma playlist aí na tela inicial de estádios. Vão ter mais pra frente, né? Vão ter outros. Então,
Então, muito obrigado por assistirem o vídeo. Deixem aí nos comentários os palpites aí de vocês, se vocês concordam ou não concordam. E até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Tchau.